Bom dia, igreja, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto dominical. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, para daqui a pouco ouvir uma mensagem do pastor Rogério. Espero que a sua semana tenha sido muito boa e espero também que esse culto possa tocar o seu coração e que a mensagem do Evangelho possa te alcançar também, através de música, através da mensagem pregada, aí onde você estiver, na sua casa ou em qualquer lugar do mundo, tá bom? Vamos lá. Santo, Santo, poderoso, que era e há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era e há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus, tu és santo. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus, tu és. Santo, Santo, poderoso, que era e há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus, tu és santo. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus, tu és. Santo, Santo, Deus, tu és. Santo, Santo, Deus, tu és. Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia na Ilha do Governador. Bom dia para vocês também que nos assistem pelo YouTube, acompanham as programações da Igreja Batista da Freguesia. São todos muito bem-vindos. Que as famílias todas sejam ricamente abençoadas. Nesta manhã de domingo, nós vamos estar primeiro orando por aquelas pessoas que estão carentes de oração pela sua saúde, agradecendo pelos aniversários. Oramos pelo aniversário desta semana de Denise, de Georgina, de Carlos Terra, de Adaíde, de Ribeiro, de Carmen e de Fernanda Lins. Oramos também pelos aniversários de casamento de Priscila e Vitor e de Rose e Sidney.
Vamos orar pela saúde de Rejane, de Marilac, de Juliana e de todos aqueles irmãos da nossa igreja que pedem orações pela saúde deles. Agradecendo a recuperação de Everton, pastor Everton e Priscila, da Covid, e pedindo pela completa cura do pastor Jader e esposa também de Covid. Vamos estar orando também pelo Agnello, irmão de Dona Alzira. Vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar pelos profissionais de saúde, orar por pastores e missionários, orar pela vacinação no nosso país, pelo fim desta pandemia e orar para que Deus nos dê discernimento, para que nós compreendamos o que Ele está falando à nossa mente e ao nosso coração através deste momento que vivemos. Quero lembrar que nós estamos fazendo um certo upgrade nas nossas programações, que acontecem quarta, quinta e sexta, são os Oração e Ação às 19h30. No domingo, às 9 da manhã, como temos a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30, como agora, temos o nosso culto matinal. Às 15 horas, a Escola Bíblica Dominical Kids, infantil. E às 19h30, o nosso culto em família, pelo YouTube. Muito bem, mas nós estamos lançando uma modalidade diferente, que é o seguinte: quando nós tivermos qualquer dessas programações e a chamarmos de plus, ou seja, mais, então será Oração e Ação Plus, ou Culto Matinal Plus, ou Culto em Família Plus. Isso significa que, além das mensagens que trazemos normalmente, nós vamos ter um momento de entrevista com alguém que seja relevante para o cenário do Evangelho. Nesta noite, no nosso Culto em Família, nós vamos ter o primeiro Plus, vamos ter o Culto em Família Plus hoje à noite. Vamos ter um convidado e vamos conversar com ele a respeito de confiança na providência de Deus para todas as ações que nós fazemos na nossa vida. É o pastor Alberto, pastor da Igreja Batista de Três Corações. Ele vai estar conosco nessa noite e vamos ter então o nosso Culto em Família Plus. Vamos ter também, a partir da próxima semana, uma inserção no Facebook com a Crica e Amigos. Como vocês sabem, a Crica é uma boneca de ventríloco com a qual eu trabalho há muitos anos. E nós notamos sempre que quando a Crica aparece no Facebook, há muitos comentários. Então nós vamos estar fazendo Crica e Amigos, uma pequena inserção com a Crica e com convidados ou com outros bonecos, inserções breves, mas relevantes para o ensinamento da Palavra de Deus, principalmente para as crianças, mas também tão agradável para os adultos. Outra coisa importante: se você tem no seu coração que você quer ajudar pessoas, o nosso Departamento de Ação Social, dirigido pela Rosemary, ele está apoiando um centro de recuperação de dependentes químicos. Se chama Chácara dos Profetas. Eles precisam muito de doações. Doações de produtos de limpeza, doações de materiais de higiene pessoal, alimentos, roupas e sapatos masculinos, roupa de cama, roupa de banho. Se você puder ofertar, faça isso. Há muitas pessoas em situações de carência. Então, entregue suas doações lá no Templo da Igreja Batista da Freguesia, que fica na Rua Magno Martins 165, ou ligue para o telefone da nossa secretária Kátia, 32836047, e você poderá agendar a sua ida, entregar as suas doações e elas serão entregues nesse centro de recuperação. Nossa igreja tem mantido seus trabalhos de ação social com cestas de alimentação, com fraldas, com roupas, com muitas outras formas de auxílio, e isso tem sido possível porque você tem sido fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Deus abençoe você. Que bom que Deus está se manifestando, Deus está abençoando pessoas através da sua fidelidade.
Deus abençoe você. Nossa igreja tem permanecido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, todas as obrigações têm sido saldadas, graças a Deus por isso, e isso nos dá esperança de logo, logo estarmos recomeçando também a construção do nosso novo templo, que já vai bem adiantado. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para este momento, para esta palavra, e para que nós possamos ler a palavra e trazer a mensagem. Feche seus olhos, vamos orar por um momento. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas deficiências. Tem misericórdia de nós, o Senhor é bom. Senhor Deus, suplico que agora o Senhor nos unja com o teu Santo Espírito, seja para pregar a palavra, como também para ouvi-la e discerni-la, Senhor. Ó Deus, unge-nos com teu Santo Espírito, eu te suplico. Não há merecimento em nós, mas o Senhor é bom e nós cremos, Pai, na tua bondade, na tua misericórdia, na tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Prepare aí, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12. Nós vamos ler daqui a pouquinho um bom trecho. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer.
Ok, agora preparados aí com a Bíblia aberta em João 12, nós vamos pensar na mensagem de hoje, que tem como título Só renasce a semente que morre. Ok, quero pensar com vocês sobre aquele momento em que Jesus havia ressuscitado recentemente a Lázaro. Esse episódio fica um pouco antes deste momento do texto que nós vamos ler. Os judeus de Betânia ainda estavam ouvindo, certamente reverberar nos seus ouvidos, aquela frase que Jesus tinha dito naquele momento da ressurreição: Lázaro, vem para fora. Eu imagino aquele momento em que Lázaro vai saindo da sua tumba de vários dias, tropeçando nas faixas de linho, com o rosto ainda coberto por um pano, os olhos ofuscados pela luz. Então houve aquela expressão doce, mas de autoridade, de Jesus, quando ele diz: tirem as faixas dele, deixem-no ir. Muitos judeus, naquela ocasião, creram em Jesus. Os chefes dos judeus, aqueles componentes do Sinédrio, convocaram uma reunião do Sinédrio. E a Bíblia diz que eles começaram a pensar: o que é que nós estamos fazendo? Esse homem faz muitos milagres. Se nós deixarmos, todos vão crer nele. Caifás, que tinha os poderes de sumo sacerdote naquela situação, diz sem pudor: esse Jesus precisa morrer. Se aproxima então a Páscoa judaica e muitos, de muitos lugares ao redor, vieram até Jerusalém. Os sacerdotes se perguntavam: o que vocês acham? Será que ele, Jesus, virá à festa? 6 dias antes da Páscoa, Jesus vai à casa de Lázaro, vai jantar na casa de Lázaro. Maria, irmã, pega um vaso de um precioso nardo puro, que era um perfume de categoria da realeza, e ali derrama sobre os pés, sobre a cabeça de Jesus. O texto bíblico diz que ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, e eu imagino como aquela casa toda se enche daquele perfume fino. Judas diz assim: mas que desperdício. Nós deveríamos vender esse nardo puro. Que desperdício. E a gente vai percebendo que Judas amava o dinheiro e não a Jesus. A gente vai percebendo então o povo que vai chegando. E vai chegando, eles queriam ver Jesus. Aquele povo ali em Jerusalém, aquele povo em Betânia, eles queriam ver Jesus, queriam ver Lázaro também. Muitos estavam reconduzindo a sua fé, que ia se afastando um pouco do judaísmo para receber o Jesus do Evangelho. A multidão, então, ouvindo que Jesus chegava a Jerusalém, pegou ramos de palmeira, como diz o Evangelho, e gritavam: Hosana, Hosana! Um momento tão lindo. Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Interessante que Jesus chega montado num jumentinho. Quando alguém de importância chegava entrando numa cidade montado num cavalo fogoso, isso era um sinal de guerra. O cavalo era um animal de guerra, mas quando alguém adentrava sentado no jumentinho, o significado na cultura deles era o significado: essa pessoa vem em paz. Mas aquela chegada de Jesus sentado sobre um jumentinho
mais do que um símbolo de paz, ela acabava por cumprir uma profecia feita 500 anos antes por Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. E eu vou convidar você a que nós leiamos essa profecia de 500 anos antes sobre essa entrada de Jesus. Eu vou ler para você Zacarias 9:9, que diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Cumpre-se a profecia bíblica ali. A multidão rodeava Jesus. E os fariseus não conseguiam matá-lo, apenas podiam dizer: não conseguimos nada. Olhem, todos estão indo atrás dele, apavorados, apavorados. Bom, vamos ler então João 12, de 20 a 36. João 12, de 20 a 36, que é o texto base da nossa mensagem de hoje. Então leia aí comigo João 12, de 20 a 36. Prontos? Preste atenção. Transporte-se para a Jerusalém daquela época. Naqueles dias finais da vida física de Jesus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. E então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Se eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco. A luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Esse texto nos faz muitas perguntas e nos dá muitas respostas. E eu quero começar aí pelo versículo 21, que diz assim, que estes, pois, aqueles gregos que ali estavam, estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor,
queremos ver Jesus. E a gente começa a se perguntar, por que aqueles gregos queriam ver Jesus? Nós sabemos que os gregos têm como característica história uma grande curiosidade quanto à filosofia, quanto à religião, quanto às ideias. Lá em Atos 17, nos versículos 18 em diante, nós temos um momento da belíssima história do apóstolo Paulo, em que ele está no Areópago e ali os gregos estão ávidos por ouvir as novidades que Paulo teria para dizer, embora considerassem o Paulo um tagarela. E então Paulo vai fazer um belíssimo discurso ali em Atenas, falando sobre o altar ao Deus desconhecido. E pela curiosidade que os gregos tinham, ouviram aquele belíssimo testemunho de Paulo. Aqueles gregos eram estrangeiros, eram gentios. Eles não conheciam aquilo que os judeus falavam ser a lei. Eles não conheciam aquilo, né? Não sabiam do Messias prometido. Filipe era de Betsaida. Betsaida era uma cidade, uma região com muitos gregos e é possível que alguns daqueles gregos até conhecessem Filipe. Curiosidade, mera curiosidade. Por que alguém quereria ver Jesus? Seria a curiosidade pelo show de milagres? Jesus fizera grandes e muitos milagres. O João, no seu evangelho, descreve aqueles que ele chama de os sinais, que eram milagres de Jesus. O texto que nós lemos também aponta para uma curiosidade por parte da população de ver Lázaro. Às vezes as pessoas querem chegar a Jesus apenas por curiosidade. Existe uma igreja aqui no mercado que tem na sua fachada a seguinte frase: show da fé. Há pessoas que querem estar nas igrejas apenas para assistir o show da fé. Agora, fé em quê? Neste tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de restrições, de afastamento social, em que muitas igrejas tiveram, se não todas, que alterar toda a sua dinâmica de programações, muitas prudentemente ainda se mantêm fechadas ou com cerimônias presenciais muito restritas. Fé em quê? Programações? Não é possível ter fé em programações. Fé nas comodidades que poderiam ter no conhecimento de um Jesus dos milagres? Pouco provável nesse momento, né? De afastamento social. Fé no status que pertencer a uma igreja cristã poderia trazer? Também não vejo muito sentido nesse nosso tempo. Uma vez que o politicamente correto cada dia mais é hostil às verdades e aos valores do Evangelho. Fé na ilusão da expressão, que é o slogan de algumas igrejas, a expressão pare de sofrer, mas em meio a uma pandemia, com tantas perdas, com tanto sofrimento, com tantas restrições, não dá para colocar fé nessa expressão. Romanos nos mostra algo interessante. Russell Shedd, biblista admirável, morreu alguns anos atrás, se não me engano 3 anos atrás, dizia que o sofrimento faz parte da vida. Não adianta colocar a nossa fé numa expectativa ou numa perspectiva de uma vida de absoluto gozar da vida sem sofrimento algum. Jesus foi bem sincero quando disse, olha, na vida, no mundo, tereis aflições. A questão é que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, ainda que haja algum sofrimento. Aqueles homens
aqueles que ali estavam pensando realmente em curiosidade. Não é uma boa medida procurar Jesus por uma mera curiosidade de ilusão. Bom, seria porque os gregos estavam indo com a galera? Estavam acompanhando a multidão que se dirigia a Jerusalém? O versículo 20 nos diz algo interessante. Diz assim, aqui 20 de João 12, diz: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Como se uma multidão se deslocasse para Jerusalém e os gregos estivessem ali no meio. Então foram sendo arrastados pela multidão. Talvez alguns vão até Cristo porque estão indo com a galera, né? Será que eu quero ver Jesus porque todos querem ver? Será que é moda? Será que é uma tendência? Será que isso seria politicamente correto? Não parece que seja esse momento um apoio para essa visão? Será que eu sei o que quero? Será que eu já tenho uma consciência clara de que eu preciso de Jesus na minha vida? Às vezes as pessoas chegam nos lugares, assistem às coisas, mas não entendem nada do que está acontecendo ali. Foram apenas no oba-oba, no movimento. Meu pai contava uma piada, e eu lembro dela, era gozada. Quer dizer, eu achava gozada, né? Meu pai dizia que um homem no centro da cidade havia se desequilibrado no terceiro andar e caído de um prédio. E veio ali batendo numa marquise, num toldo, batendo nos fios, batendo nos galhos de árvores, caiu sobre o capô de um carro e caiu no chão, lá no meio da avenida. Mas veio amortecendo a queda e muitas pessoas correram até aquele homem e ajudaram ele a levantar, e o homem milagrosamente havia sobrevivido, estava um pouco tonto, e perguntaram: o que foi que aconteceu? E o homem respondeu assim: eu não sei, também cheguei aqui agora. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Às vezes as pessoas tomam determinadas posições, vão a determinados lugares, mas não sabem nem muito bem o que está acontecendo. Lembro também de uma entrevista no passado, feita com Alexandre Frota, alguém televisivo que hoje é deputado federal, e ele estava frequentando uma igreja evangélica naquela época, e alguém lhe perguntou: Alexandre Frota, você é evangélico? E ele disse: não, eu estou evangélico. Aquele homem não tinha uma fé madura, firme. Ele não sabia o que queria. Ele estava com a multidão. Ele estava evangélico. Os versículos, então, seguindo 22 e 23, nos mostram outra perspectiva. Veja comigo aí, 22 e 23. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho de Deus. Jesus estava chegando na hora da cruz. E esse Jesus que é capaz de ver o invisível, de ouvir os pensamentos até não expressados em palavra, de ver o que se passa além das aparências, enxergou a razão pela qual aqueles gregos queriam vê-lo. Jesus diz assim: ora, eles vieram me ver para a glória. E a glória de Jesus se completou na sua morte na cruz. Foi naquele momento da morte de Jesus na cruz que ele tomou sobre si os pecados de todos os homens, de todos os tempos da humanidade, e cumpriu a missão que sempre existiu do Pai para ele.
para que ele fosse reconhecido como filho de Deus, para serem salvos os homens como fruto do seu sacrifício na cruz. O versículo 24, então, vai nos acrescentar: em verdade vos digo, e preste atenção agora, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. É interessante observar e a gente pensar que Jesus, na realidade, diz assim: olha, não há fruto sem sacrifício. A missão salvadora de Jesus chegou ao máximo no seu sacrifício na cruz. Eu não sei se vocês lembram, há alguns anos atrás, vários anos, talvez 10, 12 anos, houve uma grande chuva na região serrana do Rio de Janeiro. Uma grande chuva, muitas encostas desceram, muitas pessoas foram soterradas, muitas nunca foram achados nem sequer seus corpos. E uma das histórias verídicas era de um jovem pai que foi soterrado lá na cidade de Teresópolis, e foi soterrado abraçado com o seu filho, neném. E ficou debaixo de escombros, mas havia algum espaço, ele ficou com as pernas presas, mas o neném ficou deitado sobre o seu peito, virado para ele, e ali havia algum contato com o exterior e ele conseguia respirar, e o neném também. Mas foram passando os dias e aquele neném estava faminto, desidratado, e aquele pai começou a passar a sua saliva para a boca do seu filhinho. Foi passando a sua saliva, foi passando, e aquele nenenzinho foi sorvendo aquela saliva e foi se hidratando e foi de alguma forma sobrevivendo, até que muitos dias depois chegou ali um grupo de salvamento e conseguiram salvar. Muito bem, ele salvou o seu filho com um gesto que poderia tê-lo levado à morte completamente desidratado. Mas ele passou vida pela sua saliva a cada momento para o seu filhinho e ele acabou sendo salvo. Uma história linda de um heroísmo real. Essa foi a grande glória de Jesus. Ele nos passou a vida através do seu sangue derramado na cruz. Esse foi o seu grande momento de glória. Jesus deu o seu sangue na cruz para salvar você e para salvar a mim da morte eterna. Isso era a sua glória perfeita. Esse texto diz com muita propriedade que o grão de trigo ou a semente do trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Uma semente só produz vida, só produz fruto quando renuncia a ser semente em si mesma. O mesmo princípio da semente se aplica a Jesus, se aplica a nós. A semente da nossa própria vontade, a semente da nossa vida, precisa morrer para que nós renasçamos salvos para a vida eterna com Cristo. Por que Jesus teria usado essa figura tão representativa da semente? Quero falar um pouquinho sobre semente com vocês. Claro que vocês todos são muito inteligentes, já tiveram todas aquelas aulas de botânica na escola, mas só para a gente lembrar, lembre que a semente tem algumas partes principais. Uma parte principal de uma semente, pense numa semente, uma semente de abóbora, uma semente de abacate, pense numa semente. A primeira parte é a casca. Toda semente tem uma casca, algumas com casca mais forte, outra com cascas mais delicadas, que essa casca é chamada de tegumento. Envolve a semente. Dentro da semente, uma parte mais delicada é o embrião.
Aquele embrião dentro da semente é a vida latente, a parte de dentro. Essa semente a que se refere somos nós, é você. Era o próprio Cristo naquele momento, né? Quando ele faz uma comparação que nos abrange. A semente somos nós. A casca é a nossa vontade pessoal. A casca ou o tegumento é aquilo que nos separa do exterior, nos mantém ali aprisionado ali dentro. É aquilo que nos separa. E o embrião é a nossa vida, aquele que brota. Como a semente germina? Como é que uma semente se torna planta? A semente é colocada no solo, o solo está úmido, cheio de nutrientes. A semente absorve a água. Essa água que é absorvida pela casca de semente amolece a casca, muitas vezes racha. Aquela parte interna, o embrião, vai inchando, racha a casca, e aí se alonga uma raizinha para dentro da terra e se estende o caule para fora da casca, e aí germina a semente. Nesse processo, a semente morre e renasce a vida. Essa terra cheia de água, essa aguinha nutritiva que fica em volta da semente, é a própria vontade de Deus, é o Evangelho. Essa luz a que a semente se põe afora quando brota aquela parte interior que germina é o próprio amor de Jesus. Jesus até chega a dizer: eu sou a luz do mundo. A luz do mundo. É necessário que a semente quebre, que aquela casca da nossa vontade se rompa, para que entre o Evangelho e nós brotemos e revivamos em direção à luz de Jesus Cristo. Uma vez eu ouvi uma música muito bonita de um cantor, poeta, que muitos de vocês conhecem, que é o Estênio Márcios. E ele fala sobre renascer. E eu quero contar para você uma das estrofes lindas dessa música que diz assim: deixa molhar, deixa lavar, deixa brotar o que há de melhor, mas primeiro é preciso morrer para depois renascer. Essa linda música nos ensina essa necessidade de nós permitirmos que se quebre a casca da nossa vontade, a casca que nos isola, para que nós deixemos que o Evangelho penetre em nós e nós rebrotemos em direção à luz de Jesus. Quero convidar você a que continuemos lendo o que está em João 12, 25, que diz: quem ama a sua vida, perde-a. Quem ama a sua casca, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Às vezes nós somos tão egoístas, tão rebeldes com a semente da nossa vida, que nós não depositamos as sementes da nossa vida no solo da vontade de Deus, de forma humilde, e nós ficamos reservando a semente da vida como se ela apenas nos pertencesse e nos bastasse. É como se disséssemos: Deus, eu amo demais a minha vida, eu amo demais a casca da minha vontade, eu não abro mão dela de jeito nenhum. É como se disséssemos isso, não é? É como se falássemos isso. Algumas sementes têm uma característica especial e eu quero comentar com vocês. Há algumas sementes que têm uma característica que se chama dormência. São sementes
que tem uma casca tão forte que nada pode entrar nelas. Existe uma árvore chamada cumbuca de macaco, também chamada de sapucaia. Lembra de um bairro, uma comunidade aqui na Ilha do Governador chamada Sapucaia? Pois é, aquilo é nome de uma árvore, né? O nome de uma árvore. Uma vez, eu e minha família estávamos aqui com um hóspede na nossa casa, que é africano de Moçambique. Passou alguns meses aqui e um dia nós fomos levá-lo na Quinta Boa Vista para conhecer a Quinta Boa Vista, conhecer alguns pontos turísticos do Rio de Janeiro. E ele queria ver o Museu Nacional, embora ele já tivesse sofrido o incêndio, ele queria ver onde era, e ele viu ali, ele era um homem das ciências, da geografia, ele queria ver. Muito bem. Quando nós chegamos lá, fomos surpreendidos que aquela alameda principal da Quinta Boa Vista estava toda florida, era primavera de 2020, toda florida, linda, tudo era rosa, tudo era amarelo, as flores eram roxas e brancas e havia grandes frutos pendurados nas árvores, eram as sapucaias, ou também chamadas de cumbuca de macaco. Essas cumbucas, quando ficam maduras, elas soltam uma tampa sozinhas. E dali de dentro caem muitas sementes grandes assim e caem no chão. É interessante que aquelas sementes caídas no chão, aquelas sementes jogadas na terra, mesmo que a terra molhada, nenhuma delas brota. Só existe uma forma daquelas sementes brotarem. É se algum animal for lá e roer a sua casca. Só se elas forem feridas, ou por um macaco, ou por um rato, ou por um esquilo, algum roedor, elas precisam ser roídas e quebradas a casca, de forma até violenta. Quando nós pegamos algumas daquelas sementes, nos ensinaram que nós deveríamos gastar parte da casca daquela semente esfregando no asfalto ou num piso de cimento, senão elas jamais brotariam. Elas não rompem a casca, elas não brotam, a não ser que haja uma ação violenta, uma ação que as fira. Não deixam a água entrar, elas não ativam seu metabolismo, não liberam a vida que vai sair do seu embrião. Então a pergunta é: como então renascer? Elas têm que ser gastas, gastas pelas pedras, gastas pela roedura dos animais, precisam ser rasgadas de alguma forma para que penetre a água e elas renasçam então. Sabe, queridos, algumas pessoas, de forma doce, elas abrem a casca da sua vontade e permitem que a umidade da vontade de Deus, do Evangelho, penetre nos seus corações. E elas brotam para a vida eterna. Conhecem Jesus como Senhor e Salvador, estendem os seus brotos para a luz que é Jesus. Mas há pessoas que só fazem isso debaixo de sofrimento. Pessoas que estão fechados nas suas cascas com medo, fechados em rebeldia, falta de fé. Algumas dizem: não, esse é o meu karma, é a minha sina. Na realidade, é a sua própria ignorância. Algumas estão presas de forma satânica, se fecham para a ação restauradora dos nutrientes, da água, da ação de Deus. E essas pessoas sofrem bastante. Uma coisa que tem tocado a minha mente, o meu coração, é perguntar: Deus, o que é que você está nos dizendo com essa pandemia? O que é que nós precisamos entender de Ti nessa pandemia? Talvez o Senhor, por amor, esteja raspando as duras cascas das sementes de muitos que são completamente incrédulos.
que não deixam entrar o Evangelho. Às vezes nós somos cascudos até mesmo quando conhecemos Jesus, mas permanecemos cascudos. Talvez seja um tempo de se abrir para Jesus. É urgente. É urgente se abrir para o Evangelho de Jesus. É urgente. Porque aquele que não se abrir não vai experimentar a vida eterna. É hora de se abrir para Jesus. Eu quero ler com vocês um texto muito interessante. Está em 1 Tessalonicenses 5. Abra aí sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5. Ok? Pode ser? 1 Tessalonicenses 5. Abre aí. Acredito que seja 2 Tessalonicenses, por favor. Ah, não. É porque eu abri em Timóteo. Vocês vão me perdoar. 1 Tessalonicenses, isso mesmo. 5, versículos 9 e 10. Abriu? Vamos lá. O texto diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Agora 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, muitas vezes nós nos sentimos tão agredidos por essa pandemia, por essas situações que nós estamos vivendo, mas lembre do seguinte: a palavra de Deus nos promete, estejamos nós vigiando, ou vivos, ou estejamos, quer durmamos, ou seja, tenhamos sofrido as consequências de uma pandemia, até que nos levasse à morte que seja, mas o texto diz: vivamos em união com Ele. O importante é permitir que o Evangelho de Jesus Cristo, que a força salvadora de Jesus penetre no nosso coração, que nós aceitemos Jesus como Senhor e Salvador, brotaremos. Não importa se as nossas cascas foram feridas e ruídas pelas mais diferentes circunstâncias da vida. O que importa é que nós brotemos para Jesus. Que nós brotemos para Jesus. Isso é que importa. Há pessoas que não perceberam isso ainda nas suas vidas. Eu quero voltar caminhando para o fim, para que nós vejamos o que está lá em João 12, agora no versículo 26. Vamos voltar para João 12, caminhando para o fim. João 12, agora o versículo 26 vai nos dizer assim, ó: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. A honra de Deus estará sobre você através do seu serviço ao Senhor, da sua obediência, da sua entrega ao Senhor. Toda semente, veja bem, toda semente tem um tempo para germinar. Você também tem um tempo para romper essa casca que te separa do Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Você tem um tempo. Isso não é para sempre. Há sementes que têm um tempo curto, há sementes que têm um tempo enorme, mas todas têm um tempo. Há uma plantinha chamada acer, cuja semente, após tirada da sua flor, a semente caída, ela tem 2 semanas só para brotar. Se não brotar, não brota mais. Mas há sementes como o lótus, que podem ficar secas, guardadas, durante 2000 anos. Foram encontradas sementes em tumbas egípcias com mais de 2000 anos e plantadas, brotaram. Mas, de qualquer maneira, todas têm um tempo
para brotar. Você também tem um tempo para brotar, para encontrar a luz, para encontrar o Evangelho, para encontrar Jesus e para viver eternamente. Então, não vá levando as coisas da sua vida como se você tivesse uma chance eterna de conhecer Jesus. Não é assim. Tudo tem o seu tempo. Veja o que diz os versículos 35 e 36 desse mesmo texto. Jesus responde: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Há um tempo próprio para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Lembre o que disse: a semente que não morre, não brota e não se torna uma planta. Aquele que não aceita Jesus como Senhor e Salvador não abre a casca das suas defesas e das suas vontades próprias para que Jesus entre no seu coração, seja seu Senhor e Salvador. Tem um tempo para aceitá-lo, senão morrerá como semente. O texto vai nos ensinando que entregou, que você também pode entregar a semente da sua vida a Deus. Pode. Você pode se abrir para que a salvação de Jesus entre no embrião da sua vida e transforme você numa planta de vida eterna. Que você busque a luz que Jesus é quando ele diz: eu sou a luz do mundo, antes que o seu embrião de vida seque e não haja mais renascimento. É preciso morrer com Cristo, renascer com a ressurreição de Cristo. Entregue a semente dos seus planos, entregue a semente da sua vontade, entregue a semente do seu temperamento, do seu casamento, do seu dom, da sua esperança, da sua santidade, da sua vida a Jesus. Deixe romper a casca da sua vontade pessoal e deixe Jesus inundar o seu coração com os nutrientes do Evangelho da salvação. Para que vos torneis, como diz o versículo 36, filhos da luz. Quero lembrar a última estrofe da música Pra Renascer, de Estênio Márcios. Então vê, se deixa molhar, se deixa lavar, deixa brotar o que há de melhor. Mas primeiro é preciso morrer para depois renascer. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Amém? Vamos fechar os olhos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos pedir a Deus que toque o nosso coração, que nos sensibilize, que nos faça compreender esse tempo difícil, mesmo quando tantas roeduras, tantos ferimentos têm nos atacado, ferimentos sociais, ferimentos da pandemia, ferimentos familiares, mas sabendo que através desses ferimentos, aquele Deus amoroso, que é capaz de fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam e vivem segundo o seu propósito, deem entrada ao Evangelho nutriente de Jesus no seu coração e você brote salvo para a vida eterna. Amém. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Eu peço que o Senhor toque no coração desses que hoje ouviram tua palavra, que haja quebrantamento, que haja salvação. Eu sei, Senhor, que a mensagem é muito maior que o mensageiro. E é o teu Espírito Santo que vai levar e tocar no coração dessas pessoas queridas, Pai. Pai de amor, te agradecemos pelos aniversariantes, suplicamos pela cura dos enfermos,
Pedimos, Senhor, tuas bênçãos e proteção para os bons governantes e a transformação ou o afastamento dos maus governantes. Pedimos tuas bênçãos, Senhor, para os profissionais de saúde, para pastores e missionários espalhados pelo mundo. Senhor Deus, nós entregamos completamente, rompemos as cascas da nossa vontade, para que no nosso coração habite, Senhor, a vontade de Deus, habite o Evangelho da cruz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês com muita alegria. Hoje, então, daqui a pouco, teremos às 15 horas a Escola Bíblica Kids com as crianças pelo Zoom e depois à noite, às 19h30, o nosso culto em família plus. O que quer dizer que hoje teremos o culto em família, além da mensagem bíblica, teremos uma entrevista que vai nos trazer certamente informações, vai nos trazer a mensagem nessa forma de relacionamento, a mensagem bíblica também. E vai ser certamente muito bom, vai ser dinâmico, e nós vamos estar com o pastor da igreja de Três Corações aqui conosco, Minas Gerais. Tá bom? Vai ser certamente muito bom. Até lá, às 19h30.